bem. Gente, então eu vou compartilhar aqui para a gente poder fazer o passo a passo e seguir para frente. Primeiro, vamos dar uma olhada na demonstração de resultado do exercício. Na demonstração de resultado do exercício, nós partimos do seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó. Receita bruta menos devolução de mercadoria e imposto sobre vendas. São duas deduções sobre as vendas. Então, do 2.781, 100 mil é a mercadoria que voltou, 181 é os impostos sobre a venda. Sobra de receita líquida, 2.500. Do 2.500, vou tirar o custo do produto vendido, 2.000. 2.000 de custo do produto vendido. Chegamos no lucro bruto de 500. Aí vamos agora tirar as despesas. Do lucro bruto que sobrou 500, vamos tirar as despesas. Administrativas 100, despesas comerciais 60. 500 menos 160, sobra de lucro antes das financeiras, também conhecido como EBIT, 340. Aí eu vou tirar as despesas financeiras, que é 40, sobrou de lucro operacional 300. Do 300 agora, eu vou apurar o resultado das operações descontinuadas, que era receita de 62 menos despesa de 10. Então, resultado positivo de 52. Então, eu tinha um resultado operacional de 300 com mais 52, lucro antes do imposto de renda, 352. Provisão para imposto de renda e contribuição social, 52, lucro líquido, 300. Gente, então, nesse ano, a Tobago, da receita, tirando todos os custos e despesas, sobrou 300. E esse 300, olha o que eu fiz aqui, ó. Esses percentuais. Esses percentuais eu fiz o seguinte, igualei a receita líquida em 100% e vim comparando cada valor desse em relação à receita líquida. Isso é chamado de análise vertical, que nós vamos ver aí junto no sábado. Análise vertical. E aí, olha só que interessante, o que eu estou afirmando desse 300 que sobrou? Que esse 300 corresponde a 12% da receita líquida. De cada R$ 100 vendido, depois de pagar custo e despesa, sobra R$ 12. Né? Aqui também eu consigo avaliar, ó, estou gastando da receita líquida 4% de despesa administrativa e estou gastando 2,4% de despesa operacional. Ou seja, é um percentual em relação à receita gerada. Então, isso passa a ser indicadores que o gestor pode acompanhar para dizer: minha despesa administrativa está aumentando, está diminuindo percentualmente em relação à receita gerada. Legal? Então, são indicadores. Depois, sábado, nós vamos aprofundar um pouco mais esses indicadores. Agora, vamos ver o balanço. Porque o balanço tem coisas interessantes aqui para a gente conversar. No balanço, então, dentro do ativo circulante, coloquei caixa, duplicados a receber, menos a provisão para devedores duvidosos. Conta retificadora, ó, negativa, mostrando quanto do quanto receber, provavelmente eu vou tomar calote, não devo receber. E estoques, 400. Depois, dentro do ativo não circulante, eu tenho realizável a longo prazo, investimento imobilizado intangível, que é 100 mil de duplicata a receber de longo prazo. Depois, ações de outras companhias em investimentos. No imobilizado, máquinas e equipamentos. E no intangível, marcas e patentes. Total do não circulante, 1.200. Total do circulante, 700. Total do ativo, então, 1.900. Do lado do passivo, eu tenho passivo circulante, salários a pagar, tributos a recolher, fornecedores, contas a pagar e financiamento. Total de passivo circulante, 1 milhão. Passivo não circulante, duplicados a pagar de longo prazo, 100. E no patrimônio líquido, capital social e reserva de lucro. Essa reserva de lucro de 500
parte desse 500 é esse 300 aqui. Então, esse 300, que é o lucro líquido, já está aqui dentro desse 500 aqui, que é a reserva de lucro. Legal. Gente, ok. Está aí a estrutura. Lembrando, passivo é origem de recurso, ativo, aplicação de recurso. Passivo, ativo circulante, bens e direitos que vão se transformar em dinheiro no curto prazo. Passivo circulante, obrigações que a empresa terá que pagar no curto prazo. Bom, se esse é o balanço da Tobago levantada em 31/12/2024, você acha que no ano de 25, ou seja, no ano seguinte, a Tobago, levando em consideração só o balanço, a Tobago terá facilidade para honrar as obrigações de curto prazo? Sim ou não e por quê? O que vocês acham? Olhando o que ela tem de obrigações de curto prazo e olhando o que ela tem de bens e direitos de curto prazo, você acha que... O capital circulante líquido dela não está bom, né? O ativo circulante dela é menor do que o passivo circulante. Isso. Isso. Quem que estava falando? Que eu não vi. Foi a Ingrid? Fui eu. Isso. Gente, então o que que a Ingrid está relatando para nós? Aí tá dizendo o seguinte: olha, se a empresa tem para pagar no curto prazo, ou seja, em até um ano, ela tem 1 milhão para pagar, e ela só possui de bens e direitos que pode se transformar em dinheiro em 700, se nada diferente acontecer, só com esses bens e direitos de curto prazo, ela não vai conseguir honrar as obrigações de curto prazo. Né? Ela vai deixar de pagar alguém ali, se ela não conseguir gerar alguma coisa. Bom, então, diante disso, olhando só o balanço, você, como gestor, o que você faria para tentar resolver esse problema de curto prazo? Me dá alguma solução. O que você faria? Fala, Vitor. Você pode tentar passar parte desse ativo não circulante para ativo circulante, adiantando receita. Podemos. Exemplo. Eu poderia me desfazer dessas ações de outras companhias, né? A princípio, você compra para ter, mas numa eventualidade, você pode se desfazer dessa participação em outras companhias, vender essa companhia que você tem participação, e aí, se você, no mínimo, se você apurar os 500 mil ali, você já resolve o problema de curto prazo. Primeira Ou possibilidade. você pode avaliar se o custo para você renegociar as dívidas, se ele Outra vai ser possibilidade. melhor do que desfazer dessas aplicações. Exatamente. Então, a Ingrid já está dando outra possibilidade. Que aí, dentre as alternativas, a gente tem que ver o que é melhor para mim. Então, por exemplo, está vendo aqui que eu tenho financiamentos e eu tenho aqui tributos a recolher? Posso tentar fazer um refis disso e posso tentar refinanciar isso aqui, jogar para longo prazo esse financiamento. Também resolveria o nosso problema. Diminuiria, né, o meu compromisso de curto prazo e aí outra possibilidade. Que outra possibilidade vocês conseguiriam visualizar? Que outra decisão a gente poderia tomar para resolver o problema de curto prazo? Mais capital? Hein? Recebíveis a receber a longo prazo, não é? Isso, eu poderia descontar isso aqui, ajudaria, mas não resolveria, mas ajudaria. Legal. Mais capital, né? Opa! Aí a Ingrid entra com outra. Eu poderia, de repente, aumentar o capital social. O sócio, a gente registraria um capital de mais 300 aqui e esse 300 entraria ali no caixa. Aumento de capital dos sócios. Aumentaria aqui e aumentaria aqui. E aí também resolveria o problema de curto prazo. Gente, o que eu queria com isso? Eu queria só mostrar para vocês que se a gente entender essa estrutura do balanço patrimonial, o que é bem, direito, obrigação, o que é curto, o que é longo prazo,
a gente consegue tomar decisões para tentar resolver os problemas, né? Gente, então, é fundamental isso. Ronaldo, Fundamental. Conhecer essa estrutura. Diga, Matheus. eu estava imaginando também se a gente poderia, nesse caso, ó, uma dúvida, provisionar a parte da reserva dos lucros. Ok, então vamos lá. Quando a gente registra essa reserva de lucro aqui, significa que esses 500 mil já estão aplicados do lado de cá. Não é dinheiro novo. Não é dinheiro novo. Porque tudo que está aqui do lado do passivo representa origem de recurso que está financiando o ativo. Então, se ele já está registrado aqui como reserva de lucro de 500, é porque esse 500 já está aqui dentro da operação. Não é dinheiro novo. Por isso que a Ingrid falou aumento de capital. Aí é diferente. É um dinheiro novo que o sócio iria colocar e injetar lá no ativo. Legal, Matheus? Muito bom. Gente, tranquilo então? O conhecimento dessa estrutura, o que é origem, o que é aplicação, o que é curto, o que é longo prazo, o que é bens e direitos, o que é obrigações, é fundamental para a análise que nós vamos fazer aí no sábado. Para